Eu sou Sebastião de Quadros, de Foz do Iguaçu, tenho 80 anos, sou cristão e patriota desse nosso Brasil, que agora está passando por esta crise. Eu quero dizer aos nossos telespectadores, ouvintes, crianças, jovens, adultos e idosos, que neste momento se encontram em situação de incerteza, de insegurança e até de medo. Eu quero dizer que não tenha medo desse vírus, porque o medo é o que atrai muitas vezes as doenças e as consequências das nossas vidas. Eu quero dizer que não necessitamos de ficar enclausurado, fechado nas nossas casas para se ver livre desse vírus. Esse vírus ele é oculto, ele pode estar em toda parte. Então não adianta nós querer se esconder dele, que não resolve muito. Contudo, as máscaras que estamos usando é eficiente, é boa, continuemos fazendo as nossas proteção, a nossa esterilização, cada um faz do seu jeito. Mas o que eu quero enfatizar neste momento é a situação do povo de um modo geral. Hoje, por exemplo, nós, os idosos, estamos proibidos de entrar em estabelecimentos, principalmente nos mercados. Isso é uma arbitrariedade, é uma lei inconstitucional, porque fere o direito de nós ir e vir. O nosso direito de ir e vir, esse nós temos que preservar, cumprindo todas as regras que nos são impostas para o cumprimento da proteção e da ordem pública. Todavia, hoje está acontecendo um tumulto e algumas divergências durante esta situação que está se tornando insustentável. Por exemplo, eu estou falando e que Foz do Iguaçu, o estado do Paraná e o Brasil inteiro e até o mundo, se porventura me ouvir, eu quero dizer que os homens dos governos e autoridades estão interferindo demasiadamente na vida das pessoas. O que isso vai se tornar um caos, principalmente aqueles que estão nas vilas, nas comunidades que estão fechados, sem poder trabalhar, e os comerciantes sem poder vender. E de um modo geral, o comércio, a abertura dos bancos que é necessário. Aí o governo federal, ele libera verba de pequenos empréstimos para ajudar o povo, daí o município e o estado fecha o banco. Então a minha palavra é que os governos municipais, estaduais e até o excelentíssimo senhor presidente da República intervenha junto a toda essa gama de proibições que não leva a nada. Então, cada um vai cumprir as suas regras, usando a máscara, usando toda a proteção possível. Mas não pode proibir o comerciante, as firmas estão tudo fechado. O comércio tem que abrir, as igrejas têm que abrir. E todas as empresas estão sofrendo, bem como o povo sofrendo mais. Porque vai vir um caos, porque a pessoa não tem nem comida em casa, não tem como ir no mercado para abastecer, porque não tem dinheiro. O governo deu essa ajuda, está ajudando bastante, está sendo útil, mas nos confins
do nosso Brasil, tem muita gente que não tem nem documento. Como é que a pessoa vai exigir título de eleitor, CPF mais os cambal, para poder regularizar? O que tem que ser feito é distribuir para socorrer o nosso povo que está passando necessidade. Tem criança chorando de fome, como eu tive a oportunidade de ver um vendedor de espetinho, foi pedir para o mercado vizinho para abrir o seu quiosque lá, porque ele não tinha mais nada em casa. Então, se a polícia vê alguém contrariando os princípios que foi imposto, eles têm ordem de prender, mas não sabem, eles não dão valor ao povo que está sofrendo, está causando doenças dentro das famílias, divergência, briga, violência doméstica, porque o cara não tem, ele vê as crianças chorando e ele não tem para onde recorrer. Então começa aí um caos junto à nossa sociedade. É isso que eu estou clamando, eu quero fazer com todo o povo, um clamor a Deus em defesa desse vírus que está assolando as famílias, o povo de um modo geral. Porque nós sabemos que hoje a maioria não se lembra de Deus, não quer saber de Deus, nem fala em Deus. Mas eu quero dizer a todo o povo, seja cristão ou não, vamos fazer um clamor, pelo menos 5 minutos ou 10 minutos diário, em favor das famílias, em favor do povo, de um modo geral, para que Deus tenha misericórdia e socorre, porque o Senhor é o nosso socorro, sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nós não movemos um passo sequer. Mas as pessoas hoje, eles estão envolvidos, estão adorando uma imagem de escultura nas suas residências, nos seus escritórios, uma imagem feita pela mão do homem, uma imagem inanimada, que não tem vida, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não andam. Esse aí, além de não resolver o problema da pessoa, ele é um pecado grave diante de Deus. E a Bíblia nos diz que bem-aventurado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas isso não se cumpre no nosso país, porque o nosso país está envolvido. Até no carnaval fizeram chocarrice do nome de Jesus, o nosso Salvador. Daí o povo não quer que venha castigo. Claro que vem, mas nós temos que clamar o amor de Deus. Então, eu conclamo a todas as autoridades que olhem para o nosso povo, que defenda o nosso povo, que libere, abra esses bancos. O que adianta o presidente liberar verba para empréstimo e o prefeito e o governador fecham os bancos? E daí não quer que fique fila, não quer que forme multidão diante do banco. Eles vão ver daqui mais uns dias, queira Deus que não aconteça, a hora que a fome não tiver mais saída, vai se tumultuar em frente à prefeitura, em frente ao governador do estado, e daí o clamor vai ser muito pior. Vamos tomar as providências ainda agora, que ainda dá tempo, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está atento à nossa vida. Vamos clamar a Ele, para que Ele nos atenda, porque eu tenho prova disso, quero dar aqui meu testemunho. Eu, quando era jovem, solteiro, eu fui acometido de tuberculose, e eu não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, nem a sociedade não conhecia, eu estava léu, e eu caí lá no hospital, e lá eu clamei a Deus, e meus pulmões estavam podres. O médico falou que de 100 às vezes escaparia um, mas eu falei para ele, eu sou esse um. E ali eu dobrei o meu joelho de noite, me cobria com lençol e clamava e chorava diante de Deus, para que Deus me curasse. Deus me curou.
E Ele pode curar qualquer um que venha a recorrer ao Senhor. Por isso, eu clamo e faço com que eu peço, para que todos façamos um clamor, para que todos nós juntos angariemos força para lutar, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque esse vírus, ele é invisível. Ele pode estar dentro de uma casa fechada, pode estar na rua, pode estar em qualquer parte, nós não sabemos. Então a maior proteção que nós vamos ter é Deus. Eu conclamo aos cristãos e também às autoridades. E eu quero agradecer, porque até aqui o Senhor tem me dado vitória. Até aqui o Senhor tem me ajudado e vai ajudar tantas pessoas. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E Ele disse na sua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos buscar a Deus para que Ele venha estender a sua mão e acabe com esse vírus. Porque os governos tentam fazer o que podem lá em cima. E também as autoridades, essas autoridades que estão contra. Às vezes o presidente aprova alguma coisa, vai lá para o Superior Tribunal, aqueles cabeça de barco vão contra a sociedade, contra o povo. Eles não sabem o que é não ter comida em casa, por isso que eles fazem isso. Mas eu quero aqui, diante de Deus, porque eu não estou representando nenhuma igreja, eu não estou representando nenhuma. Então, conclamo ao prefeito, aos governadores e o presidente, excelentíssimo senhor presidente, que tem feito muitas coisas por nós. Mas ele não pode fazer mais, porque vão tudo contra. Então, nós continuaremos orando, buscando a Deus e esperando que esses homens abram o comércio, abram os bancos, abra toda a sociedade, as igrejas, para que nós livremos desse caos que está por vir, que é a fome, e o direito que nós temos de ir e vir. Então, meu muito obrigado, e aqui eu despeço. Pegou?